Boa noite para todo mundo. Deu acaso hoje que eu estou com calor, mas é obra do acaso, todos já sabem, né? Queridos, eu quero compartilhar um pouquinho sobre maturidade cristã e que a gente possa refletir um pouco à luz das Escrituras sobre este assunto. Eu queria poder compartilhar um texto que está no meu coração já há alguns dias. Pode abrir comigo, por favor, 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 1 ao 9. 1 Coríntios capítulo 3. Quem achou, diz achei. Quem não achou, diz misericórdia. Todos acharam? Amém? Passo a lei, diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo o homem? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Até aí. Eu queria que a gente pudesse pensar um pouquinho a respeito do conceito de maturidade. A gente sabe que a igreja de Corinto é uma igreja que passava por muitos desafios de relacionamentos, muitos desafios com relação a muitos pecados. Era uma igreja voltada muito ao paganismo, e era uma igreja que estava se desenvolvendo e precisava crescer muito nessa perspectiva de maturidade. E a gente pode pensar a respeito de maturidade em muitas áreas da nossa vida, embora o texto aqui trabalhe de uma forma espiritual, mas eu creio que Deus ele quer nos amadurecer em muitas áreas das nossas vidas, né? E um conceito básico de maturidade que poderíamos dar é estar na condição de ter atingido uma forma adulta ou amadurecida, madureza, maturescência, desenvolvimento, aperfeiçoamento, o crescimento da inteligência por meio de processos e práticas em determinada área em específico. Então isso se chama de fato maturidade. Poderíamos falar sobre vários tipos de maturidade, uma maturidade espiritual, onde eu, guiado pelo Espírito de Deus, consigo viver numa perspectiva bíblica, corresponder numa perspectiva bíblica, praticar as coisas de Deus numa perspectiva bíblica, manifestar frutos do Espírito, não apenas como um esforço humano, mas como algo que Deus está fazendo.
e começar a viver uma vida coerente espiritualmente, de acordo com a vontade de Deus. Poderíamos pensar na questão que, querendo ou não, quando falamos sobre maturidade espiritual, nós sabemos que pessoas emocionalmente desequilibradas, elas vão errar espiritualmente, porque elas vão ter tomadas de decisões que são contrárias à vontade de Deus. Então uma coisa acaba se conectando à outra, porque as nossas emoções influenciam muito nas nossas decisões. E pessoas maduras emocionalmente são pessoas que conseguem exercer o controle daquilo que estão sentindo em momentos de pressão. Elas conseguem administrar, muitas vezes, um vulcão dentro de si que está querendo entrar em erupção. São pessoas que elas têm coerência nas suas emoções, aonde elas conseguem ter tomadas de decisões equilibradas, mesmo que a situação ela é uma situação difícil. Nós sabemos que nós fomos chamados também, ainda que falamos sobre maturidade espiritual como foco principal, mas nós devemos sim nos desenvolver e crescer numa maturidade social. Devemos ser pessoas sociáveis, porque a vida com Deus, a vida de igreja, ser igreja é uma vida de relacionamento. E pessoas maduras socialmente são pessoas que conseguem provocar uma interação equilibrada nos relacionamentos, com uma dosagem equilibrada, sabendo a hora de falar e sabendo a hora talvez de não falar, uma expressão respeitosa, uma expressão que não é uma expressão apática. É óbvio que nós não vamos mudar a nossa personalidade. Tem pessoas que naturalmente são um pouquinho mais quietas, tem pessoas que naturalmente são um pouco mais falantes, mas nós podemos sim alcançar níveis de maturidade, e nós sabemos que todas essas coisas influenciam na questão espiritual, porque as coisas espirituais de Deus, elas são muito abrangentes, né? Então nós falamos de algo espiritual, mas eu preciso ter uma maturidade profissional, porque o bom testemunho faz parte de alguém que vive uma verdadeira espiritualidade. Então você consegue perceber que uma coisa vai linkando a outra, uma coisa vai conectando a outra. E pessoas maduras profissionalmente são pessoas que já chegaram num nível de conhecimento, de interação sobre determinadas coisas, determinadas situações, algo específico sobre aquilo que ela faz, que ela já consegue assumir responsabilidades grandes e corresponder em eficiência, porque estamos falando de algo que ela conhece, de algo que ela sabe resolver, de algo que ela domina muito bem. E tudo isso faz parte de um desenvolvimento que Deus quer fazer em nós, porque na verdade nós fomos chamados ao crescimento em todas as áreas da nossa vida. Deus não chamou eu e você para estagnarmos. Deus quer que eu e você cresçamos, porque crescer, amadurecer, é um meio de glorificar a Deus, é um meio de glorificar ao Senhor. E nós devemos compreender que envelhecer é obrigatório, amadurecer é opcional. Tem pessoas que estão envelhecendo e não amadurecendo. Tempo de vida não é sinônimo de maturidade. Nós precisamos mudar o nosso conceito de maturidade. Tempo de casamento não é maturidade conjugal. Nossa, fulano está casado há 30 anos. Me conta o segredo. Como que funciona para ser casado há 30 anos? Eu preciso saber qual é o mistério, qual é a lógica para ficar casado 30 anos e ainda estar junto nos dias de hoje. Isso é uma novidade, isso é uma loucura. É óbvio que chama atenção nos dias de hoje. Se tornou natural separar,
Mas nós precisamos compreender um conceito correto de maturidade, porque a maturação é corresponder à vontade de Deus, não é simplesmente estar casado ou estar fazendo algo. Tem pessoas que são casadas há 30 anos que eu não quero o casamento delas para mim, mas talvez tem pessoas que são casadas há 5 anos que é o tipo de casamento que eu quero para mim. Eu olho, cara, que modelo de casamento. Porque eu posso estar casado há 30 anos e viver uma desgraça debaixo do mesmo teto, e viver um homem e uma mulher se suportando, e viver um homem e uma mulher vivendo repúdio. Porque no original, a maioria das palavras que falam sobre divórcio nas escrituras, por trás daquela palavra está falando sobre repúdio. O repúdio é uma vida de indiferença. Indiferença você pode viver debaixo do mesmo teto sem se separar. Então você pode estar pensando, não, mas faz 30 anos que a gente está debaixo do mesmo teto. Mas para Deus é a mesma coisa que você estivesse separado fora da casa. A única coisa é que não causou um escândalo na sociedade, porque aparentemente vocês ainda estão juntos. Mas para Deus não altera muito, porque os valores dele já não estão sendo vividos dentro dessa casa. Então nós precisamos mudar de fato o nosso conceito de maturidade, porque maturidade é corresponder à vontade de Deus, é se sujeitar a ela, é dizer para Deus: Deus, me transforma, que não seja apenas o meu esforço. E Deus deseja sim nos levar a esse nível de maturidade. Então fiz essa breve introdução só para a gente poder refletir um pouco. Mas pensando no texto e no contexto dessa igreja problemática, nós temos no final de Atos capítulo 16, Paulo e Silas já estão sendo usados por Deus para tirar dinheiro do bolso de certa gente, aonde eles curam aquela menina que era adivinhadora, e porque expulsam aquele demônio, em Atos capítulo 16, agora o seu senhor para de ganhar recursos, e aí começa as suas viagens missionárias, que nós sabemos, mas ali começa uma trajetória desafiadora de alguém que quer corresponder à vontade de Deus com relação ao seu chamado, com relação à sua missão. Em Atos capítulo 17 tem a sua viagem em Tessalônica, eles passam por Bereia, eles chegam até Atenas, até que em Atos capítulo 18, então eles chegam à cidade de Corinto. Em Atos capítulo 18, você vai poder ver então que Paulo, ele se encontra com Priscila e Áquila, que a Bíblia diz que eram do mesmo ofício, pessoas que faziam tendas, e Paulo começa a morar então com eles. Silas e Timóteo, eles descem a Macedônia, Paulo fica ali, e a Bíblia diz que Paulo, ele se dedica de uma maneira muito intensa e muito profunda ao ensino da palavra. Alguns judeus se levantam contra ele, ele sofre uma grande opressão. Um camarada grande da sinagoga crê no Senhor, recebe a palavra, porque no meio dos desafios Deus sempre tem alguém que recebe, que parece assim, olha, parece que o troço está difícil, mas está dando certo, eu estou fazendo, continua. Deus fala com Paulo, Deus diz para Paulo: olha, não te cales, fales e não te cales, eu tenho muito povo nessa cidade, nenhum mal vai te acontecer, porque para todo desafio e tudo que a gente quer desenvolver de forma coerente em Deus, nós precisamos sim de uma palavra confirmatória, assertiva da parte de Deus. Ouça a voz de Deus, e a voz do medo e das circunstâncias vão perder seu poder. Então Paulo, no meio de toda aquela dificuldade agora, ele recebe essa palavra de encorajamento. Só que essa igreja de Corinto é uma igreja problemática. É uma igreja que, no seu contexto histórico,
adorava muito no templo ao paganismo, adorava-se muito a deusa Afrodite, da beleza. A imoralidade cultural era algo praticado, era algo normal dentro do seu contexto. E não só isso, mas nós vemos aqui na igreja de Corinto pessoas que agora eram imaturas, porque elas estavam tomando partidarismo e querendo seguir e talvez potencializar a imagem de homens, sendo que o próprio Deus deveria estar em primeiro lugar. E aí 1 Coríntios capítulo 3, Paulo fala: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Note que a primeira palavra que Paulo fala é a seguinte: olha, eu não pude falar como a espirituais, porque vocês ainda são carnais. Ele fala numa perspectiva tipo assim: eu queria falar numa outra linguagem, eu queria falar numa linguagem espiritual, mas não teve como, porque vocês ainda são muito carnais. E essa palavra espirituais, ela vem na sua origem grega de pneumatotikóis, aqueles que são guiados pelo Espírito. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, eu queria falar para você como pessoas que são guiadas pelo Espírito, mas eu não tenho como. Eu não tenho como porque vocês são carnais. Infelizmente, eu não posso usar dessa linguagem espirituais para tratar com você, porque vocês são imaturos, vocês são carnais. E Paulo começa um tratado bem pegado com eles. E ele fala: e sim, como a carnais, como a crianças em Cristo. Ele diz: vocês são carnais, vocês são pessoas que estão passando pelo processo de ausência de crescimento. Eu falei com vocês como a crianças. Se ele queria falar como espirituais e ele falou como a crianças, significa que já deveriam ter crescido, já deveriam ter se desenvolvido. Então nós sabemos que tem coisas espirituais que não dá para conversar com gente que é carnal. Não adianta querer compartilhar coisas com quem não é guiado pelo Espírito de Deus. E ele diz assim: leite eu dei de beber a vocês, não dei alimento sólido, porque vocês ainda não podem suportar. Eu tive que dar leitinho para vocês, eu tive que dar líquido, eu não pude dar nada sólido para vocês, porque vocês não podem suportar. É como se Paulo dissesse assim: vocês são crianças, vocês são bebês, eu tenho que dar dedeira para vocês. Se eu der um pedaço de carne, vocês vão vomitar, vocês vão passar mal. A mente, o interior de vocês ainda não está preparado para receber isso, porque vocês ainda não alcançaram um nível profundo de maturidade. Então ele não pôde falar. Por que ele não pôde falar? Porque pela maturidade que eles tinham, eles não eram capazes de aderir, de compreender a profundidade da espiritualidade que Paulo gostaria de comunicar. E o que é pior é que ele cita essa ideia de ter que dar leite e não poder dar um alimento sólido, porque são como crianças. E depois ainda repete, na parte B do versículo 2: nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Agora Paulo não está mais se referindo ao fato de ter uma mentalidade, um interior que não é receptível a uma verdade espiritual profunda. Agora Paulo está dizendo: ainda agora eu não posso falar para vocês, porque vocês ainda são carnais. E como que vocês ainda são carnais? E a continuação do texto explica: vocês ainda são carnais porque há entre vocês ciúmes
e contendas. A imaturidade é marcada no meio de um povo que vive ciúme e contenda. Onde tem ciúme porque tem comparação, porque precisa ficar comparando alguém com alguém, ou eu com o outro, ou alguém que eu gosto com o outro. Contenda, diz que me diz que esse é o cenário de uma igreja que é imatura. Paulo diz: olha, eu tive que dar leitinho, não pude dar alimento sólido porque vocês não podem suportar ainda. E agora eu também ainda não posso falar, porque no meio de vocês tem ciúmes, e tem contenda. Agora, o interessante é que no versículo 1, ele fala: não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. E no versículo 3 ele diz: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? Ele usa novamente a palavra carnais. E a palavra carnais do versículo 3 e do versículo 1 tem uma conotação um pouquinho diferente. A palavra carnais do versículo 1 no original ela significa sarquinos. É com o sentido de feito da carne, com a ideia de imaturidade espiritual, pela condição de criança sem entendimento. Essa é a ideia. Mas o versículo 3, em vez de ser sarquinos, a palavra significa sarkikos. Ela enfatiza alguém agora que é dominado pela carne, dominado pelo pecado. Não é a ausência de entendimento, mas agora é a presença do pecado. É uma decadência que começa a entrar num nível mais profundo, porque a imaturidade vai fazer isso. Porque dificilmente, ou melhor, ninguém que amadurece no seu entendimento vai ter maturação no seu comportamento. É uma decrescente. Não tem coerência na mentalidade, não terá coerência no comportamento, porque os nossos comportamentos são só resultado da mentalidade que carregamos. Não tem como tentar mudar comportamento sem modelar mentalidade. Então, se eu quero me comportar diferente, eu preciso mudar a minha forma de pensar. E é isso que está acontecendo. Primeiro, eles são imaturos, porque Paulo os vê como crianças. Vocês não podem suportar. O entendimento não chega, o interior de vocês não suporta, não tem como. Não tem como falar como pessoas guiadas pelo Espírito. Vocês são carnais, sarquinos. Tem um entendimento que não vai aderir a isso. Mas agora, no versículo 3, vocês são sarkikos. Não é a ausência de entendimento, agora é a presença de pecado, ciúme e contenda. Porque ou nós vamos crescer, ou nós vamos entrar numa decadência espiritual. Porque quando não amadurecemos em entendimento, também não vamos amadurecer, obviamente, em comportamento. E no versículo 4 diz assim: quando pois alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andam segundo os homens? Ele diz assim: olha, ciúmes e contendas dá para ver que vocês são carnais. Agora ficar citando o nome de Paulo, de Apolo, detalhe, tá? Era o próprio Paulo falando aqui. Quando vocês dizem, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, vocês não estão andando segundo homens? Porque pessoas imaturas, elas começam a desconsiderar aquilo que é eterno, elas começam a trazer empoderamento para um homem na terra. E a maturidade de uma igreja se dá pela centralidade de Jesus, não pela centralidade de um homem. Você imagina, aqui estava um povo, onde alguns estavam querendo venerar Paulo, e alguns estavam querendo venerar Apolo, e Paulo se levanta e diz, não, eu não quero ser venerado. Em outras palavras, ele está rejeitando esse lugar de veneração.
Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo homens? Olha a maturidade de Paulo, irmãos. Se fosse a gente, imagina, alguns falando assim, não, porque eu sou do fulano, eu sou do Beltrano, o que a gente faz? Sabia que eu era o cara, esse cara sou eu. Sabia que eu era bom, porque o ego gosta disso. As pessoas maduras jamais correm o risco de trazer a glória que é de Jesus para si mesmas. Paulo diz, vocês não estão andando segundo o curso dos homens quando vocês falam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo? Vocês não estão fazendo coisa errada quando vocês fazem isso? Não bastasse isso, o apóstolo Paulo agora ele se rebaixa num nível mais profundo ainda. E aí no versículo 5 ele diz assim, eu imagino a cena, né, gente, eu gosto de entrar na história, tá, irmãos? Mas aqui o texto diz que ele fala assim, ó, quem é Paulo? Quem é Apolo? Eu não sei, mas não estou dizendo que foi, tá? Mas eu fico imaginando que talvez ele usou uma expressão assim, quem é Paulo? Quem é Apolo que vocês estão? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Quem é? Você consegue entender que os camaradas estão ali em ciúme, contenda, problema, demonstrando imaturidade, porque estão dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou disso, eu sou daquilo. Ele diz, quem é Paulo? Quem é Apolo? Talvez fosse nos dias de hoje ele dizer sempre menos sobre nós e mais sobre ele. Sempre menos sobre nós. Não. Sempre menos. Porque essa é a atitude de homens que são maduros. Homens que não querem ser o centro da atenção. Não. Nós estamos aqui para falar sobre um Senhor que morreu na cruz pelos nossos pecados, e toda a bondade que você manifesta, que eu manifesto, não é porque eu sou bom, é porque eu compreendi a obra da cruz, e agora por meio dele eu estou fazendo algo coerente. Mas quem é Fabiano? Quem é Nedson? Quem é Rafa? Quem é John? Quem é você, irmãos? Nós não somos nada. Nós somos um bando de mendigo que encontrou o verdadeiro pão que desceu do céu. É isso que nós somos, irmãos. Então toda vez que alguém quiser botar você numa prateleira que não é a sua, desça dela e diga, não, esse lugar é de Jesus. Nós não queremos uma igreja onde tem um Baal no altar para o povo adorar. Nós queremos uma igreja onde Jesus Cristo é o centro. E cremos que essa é a vontade do Senhor. E no versículo 5, quando ele diz assim, quem é Paulo, quem é Apolo? Daí vem a resposta, servos por meio de quem crestes. E a palavra servos, em grego, significa diácono. E a palavra diácono significa ajudante. Os caras estão dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. E aí ele entra e diz assim, quem é Paulo, quem é Apolo? Servos por meio de quem crestes. Ou seja, são servos que foram usados para que vocês pudessem crer no Senhor. São isso. Que no original a palavra grega é diácono, que por sinal é ajudante. Quem é Paulo, quem é Apolo? Ajudante. É isso que nós somos. Vocês estão querendo erguer nós somos ajudante. Servos, todo servo aponta que tem um Senhor. Ou seja, ele já estava dizendo, tem algo maior do que nós. Nós não somos da primeira prateleira. A primeira prateleira é de Jesus. Nós somos ajudante. Então não tenta botar nós num lugar que não vai rolar. E era nisso que consistia
a imaturidade dessa igreja. Então, por que Paulo era maduro? Porque maturidade é saber onde é que é o meu lugar. Você não precisa diminuir você, mas você precisa saber onde é que é o seu lugar. Não desça numa prateleira que não é a sua, mas também não suba numa que não é a sua. Então o pessoal estava ali contendo a coisinha por causa de Paulo e Apolo. Só disse: não, a gente é servo, diácono, ajudante. Em primeiro escalão, em primeira prateleira está o nosso Senhor. Só isso. Porque maturidade é reconhecer o lugar que você ocupa. E é viver conscientizando o povo do seu lugar e conscientizando o povo que sempre Jesus deve estar. O nome disso é maturidade. Eu acho interessante que nós estamos no capítulo 3 de Coríntios, mas no capítulo 1, no versículo 10, Paulo começa a falar sobre unidade. Porque eles estão em contendas, a coisa está difícil, são problemáticos. E Paulo fala: olha, eu fiquei sabendo por alguns da casa de Cloe que há contenda, que há divisão entre vocês, que a coisa está difícil. Daí Paulo só fala assim, ó: por um acaso Cristo está dividido? Porque eles estavam numa divisão. Ele diz assim: Cristo está dividido para vocês ficarem se dividindo? Dizendo: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Cristo está dividido? Outra coisa, por um acaso foi Paulo que morreu por vocês? Cara, pensa a pegada de Paulo para cima dos imaturos. Foi Paulo que morreu na cruz por vocês? Não. Porque a maturidade de uma igreja se dá sempre na centralidade de Jesus. Se uma igreja quer buscar a maturação, Jesus precisa sempre ser o centro. O centro do evangelho, o centro de tudo precisa apontar para Jesus. Nada no homem, porque o homem é fraco e limitado. Eu não estou aqui porque eu sou bom. Eu estou aqui porque Deus, através da minha vida, manifesta o seu poder. Porque se Ele usou uma mula, Ele pode usar o Fabiano. Amém? E não estou me autodenegrindo, mas de fato não há nada de bom em mim, e nem em você. Se há algo de bom em nós, é por causa de Jesus. Imagina os caras querendo venerar Paulo e mais algumas pessoas, e Paulo diz: por um acaso Paulo morreu na cruz por vocês? Que perguntinha para fazer, né? Não, porque vocês estão tratando Paulo, estão tratando os camaradas aqui, tipo, alguém morreu na cruz pelos seus pecados? Não morreu. Versículo 6. Versículo 5: quem é Paulo, quem é Apolo, servos por meio de quem cresces, isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Daí Paulo fala sobre todo o processo de plantio do Evangelho, de regar do Evangelho, de crescimento do Evangelho, expansão do Evangelho, expansão da palavra, o fruto que gera vida, aquela coisa toda. Ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então nós temos três palavras: plantar, regar e crescimento. A palavra plantar aqui significa piteu, pregação inicial do Evangelho no original. A palavra regar, poetizo, ensino e discipulado, desenvolvimento do Evangelho que está sendo ensinado inicialmente. Agora pensa comigo. Deus sempre gosta de usar uma linguagem a respeito do trabalhar com a terra e tal, para que a gente possa compreender algumas coisas. Então o texto está falando sobre plantar, sobre regar e sobre crescer. Paulo diz: eu plantei. Plantar é natural ou sobrenatural? Natural. Apolo regou. Regar é natural ou sobrenatural? Natural.
dar o crescimento. Então, o cara foi lá, plantou, molhou a terra, mas vai crescer. O crescimento é natural ou sobrenatural? Sobrenatural. O que isso quer dizer? Que tudo que nós fazemos e nos movemos com relação ao Evangelho, nós precisamos depender totalmente de Deus. Porém, a nossa parte precisa ser feita. O natural você faz e o sobrenatural é Deus que faz. O natural é com você, mas o sobrenatural é com Ele. E eu acho interessante que em vários milagres, na multiplicação de pães e peixes, no crescimento que Deus dá através da expansão da igreja, Deus sempre conta com homens interagindo com Ele. Onde homens fazem a sua parte, Deus vem com o seu sobrenatural. Então, na multiplicação de pães e peixes, os homens apresentam o que eles têm, o natural. E Deus multiplica o sobrenatural. Então, na expansão do reino, das coisas de Deus, da igreja, um planta, fala do Evangelho, o outro rega, dá continuidade ao Evangelho pregado, com ensino, com doutrinas mais profundas, com discipulado, com acompanhamento, mas é Deus que dá o crescimento. Então o homem faz o natural e Deus faz o sobrenatural. Deus não vai falhar. E deixa eu dizer algo para você: Deus não se limita a nós fazermos o natural, porque Deus pode usar outras pessoas. Mas às vezes, irmãos, a gente não experimenta mais o sobrenatural de Deus, porque achamos que tudo é Deus que faz. E talvez Deus está dizendo assim: planta e rega, eu estou louco para fazer crescer. Deus pode fazer com o seu poder de forma diferente, claro. Deus pode usar outro, e creio que se a gente não se mexer, Deus vai usar, vai. Mas talvez se a gente tivesse um senso de responsabilidade maior pelo Evangelho, entre plantar e regar, talvez a gente veria mais a mão de Deus em crescer em muitas coisas. Versículo 7. Daí agora Paulo alivia: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. A gente é diácono, a gente é ajudante. Eu plantei, Apolo regou, o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Porque o centro é Ele. Eu estou pregando, eu estou plantando. O irmão que está do meu lado está regando, está dando continuidade, está ensinando doutrinas, está aprofundando, está discipulando, está fazendo, a coisa está acontecendo. O que nós somos? Nada. Ah, que legal. Porque Ele é tudo. Não somos nada, sabemos, a nível de não se ensoberbecer, mas a nossa identidade está naquilo que Ele é. Então assim, nós vivemos, isso aqui é uma coisa simples. Nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa. Olha que palavra legal, ouvi que eu não sou nada. O problema é que tem pessoas que querem ser alguma coisa por meio de títulos. Não, eu planto, fui eu que preguei o Evangelho para ele, eu sou alguma coisa, hein? Eu sou alguma coisa, hein? Eu sou um evangelista, hein? Eu tô crescendo no Instagram, hein? Você não é nada, cara. Não. Porque eu sou pastor de uma igreja, você não é nada. Porque eu sou não sei, você não é nada. Ele é o centro, Ele é o centro, Ele é o centro. A sua identidade não está no seu cargo, a sua identidade está em Jesus. Se você não conseguiu ter identidade em Jesus, título nenhum suprirá você. E você se tornará escravo de títulos na sua vida. Você já viu pessoas que sempre querem um título? Sempre. Vou para a empresa, eu tenho que ser um gerente, eu tenho que crescer. Não estou dizendo para não querer crescer, mas o desejo não é se desenvolver para maturação. O desejo é se desenvolver para a exposição. Está vendo a diferença? O desejo não é se desenvolver para a glória de Deus. O desejo é se desenvolver para a minha glória. Então a pessoa sempre precisa estar na vitrine. Quando fala de igreja, ela precisa estar no altar. Quando fala de um trabalho, ela precisa estar entre os grandes. Quando fala de outra coisa, ela precisa de título.
Porque ela criou na cabeça dela que ela é os seus títulos. Não, você é o que Jesus diz a seu respeito. Você é o que foi conquistado por mim e por você na cruz. Você não precisa de título. Se você não for bem resolvido com Jesus, me desculpe, os títulos não vão deixar você bem resolvido. Você vai ser insaciável por título. Amém? Todos estão me amando ainda? Amém? Versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Paulo está falando, ora, o que planta e o que rega são um. Qual é o impasse da conversa? Os caras estão dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou disso, eu sou daquilo. Agora Paulo diz assim, olha, o que planta e o que rega são um. Vocês estão dizendo que um é de Paulo e outro é de Apolo. Eu quero dizer para vocês, os dois são um. Vocês estão divididos entre os dois, mas os dois são um. Vocês estão até viajando, que vocês estão numa divisão que a gente mesmo não está. Quem está entendendo o que eu estou falando? E agora, outra coisa, por que Paulo, olha só que interessante, daí a Bíblia diz assim que tanto o que planta e o que rega, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Eles são um no sentido de plantar e regar, mas eles não são um no sentido de recompensa. Porque a Bíblia diz que cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós precisamos ser um com relação ao propósito que temos. Mas no galardão e na recompensa do trabalho que exercemos, Deus ele é específico em retribuir especificamente a cada um. E por que eles precisam de fato também? Ser um. Porque, imagina só, foi deixado muito claro, Paulo disse, eu planto, Apolo rega, e Deus dá o crescimento. Aqui está uma ordem. Claro que Deus ele é sobrenatural, ele não se prende a isso, mas uma ordem específica de como as coisas acontecem. Sim ou não? Plantar, regar, crescer, colher. Sim ou não? Por que o que planta e rega precisam ser um? Porque uma coisa está atrelada à outra. E nós precisamos, nos dias de hoje, com relação ao Evangelho, pessoas que queiram se responsabilizar pela missão de Deus, pessoas maduras que se responsabilizam, pessoas que querem dizer assim, não, eu quero ser o cara que faz parte. O que planta e o que rega são um. Já pensou se o que planta e o que rega não fossem um, o tamanho do problema? Você já parou para pensar o que acontece se o que planta e o que rega não são um? Já parou, não? Exemplo, Paulo planta, Apolo rega. Se Paulo plantar e não tiver alguém para regar o que foi plantado, o que vai acontecer? Morre. Por quê? Porque não tem unidade, não são um. Quando não é um, tudo aponta para a morte. Se um plantar e não tiver alguém para regar, vai morrer. Agora, se um rega e o outro não planta, imagina que tem uma terra aqui, não foi plantado nada, mas vamos botar água. Sabe o que vai criar aqui? Lodo, um laguinho, lodo, sujeira. Porque o plantio e a rega não estão em sintonia de unidade. Então o máximo que a gente consegue fora de unidade é sequidão, morte, lodo, sujeira. Sabe qual que é o problema? Que às vezes a gente está orando e dizendo, Deus, manda o crescimento. E Deus talvez está dizendo assim para nós, eu quero que vocês só se unam para plantar e regar. Daí eu vou fazer crescer. O problema é que vocês estão perdendo tempo separados, só gerando sequidão e lodo, e eu não posso trazer o crescimento, porque vocês não conseguem nem ser um para cumprir o meu propósito e a minha vontade. Vocês vivem com contenda, com divisão, um falando do outro. Vocês estão colocando homens numa posição que não deveria.
Então não está em sintonia o plantio e o regar, mas vocês querem o crescimento. Só que para ter o crescimento, o que planta e o que rega são um. Então eu creio que se quisermos mais do sobrenatural de Deus, nós vamos precisar nos responsabilizar mais e nos unir mais como igreja e parar de produzir lodo e sequidão. Queremos orar para Deus fazer, mas não queremos parar de falar um do outro, ter contenda, ciúme, querer estabelecer os nossos preferidos, as nossas coisas, os nossos apetites carnais, mas queremos o poder de Deus. Deus não trabalha assim. É na unidade que se revela o Filho. É na unidade que se atrai o favor de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Para finalizar, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus. De Deus nós somos cooperadores. Imagina a chulepada de Paulo, que foi muito grande. Nós somos cooperadores, ou seja, Deus faz e nós estamos cooperando. Não é nós que estamos fazendo e Deus coopera conosco. Nós somos lavoura de Deus, a terra que Deus está trabalhando e gerando os frutos para si mesmo. Nós somos o edifício de Deus. Nós somos a igreja que o Senhor está edificando. Nós somos a edificação de Deus. Fique de pé comigo, por favor.